Olá, eu sou a Natália Saturnino, sou nutricionista e faço parte do projeto do Instituto Incluir nas Comunidades. Vamos falar agora sobre as fibras, né? Acredito ser um nutriente muito importante para algumas questões que foram levantadas no decorrer do projeto lá junto com vocês, né? No dia a dia do projeto Incluir. Eu percebo que existe uma certa necessidade e ajuda para controle de ansiedade, para sobrepeso e emagrecimento, até para questões relacionadas à diabetes. Então, a partir desses casos, né, dessas situações, eu falei, acho que vai ser legal a gente trabalhar a fibra. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Afinal, quem são as fibras? Onde estão as fibras, né? Por que elas são tão benéficas e importantes para a alimentação? É isso que eu vou contar para vocês agora. Então, fibras, na verdade, é um nutriente, né? Faz parte da composição dos alimentos, só que é uma parte que o nosso organismo não consegue digerir. Ele não consegue absorver, ou seja, ele não entra dentro do nosso corpo, ele não cai lá no nosso sangue, não vai para as células, nada disso. A gente come sim, vai passar por todo, né, os nossos órgãos, todo o nosso trato digestivo, vai passar pelo estômago, intestino e não vai ser absorvido, ele vai ser eliminado, a gente vai eliminar ele, o corpo vai excretar pelas fezes. Por quê? Porque a gente não consegue fazer a quebra, a gente chama de metabolização, né? Ou seja, é uma partícula grande, é um nutriente grande que para que ele consiga entrar e chegar lá no nosso sangue, ele teria que passar por um processo de quebra, né? Para que ele fique todo quebradinho em porções menores e automaticamente o nosso corpo consiga absorver. Isso não é possível, não tem nenhuma enzima, nenhuma substância que consiga fazer essa quebra e automaticamente essa absorção. Então ela vai ser eliminada 100% intacta, da forma que ela entrou, ela vai sair do nosso corpo. Então qual é a vantagem de consumir essa fibra? Não entendi, né? Vamos entender. Para esses casos que eu estava falando lá no início, quando eu falei para vocês sobre diabetes, sobre sobrepeso, né? Controle de quantidades, ansiedade, que a gente acaba comendo mais do que deveria e perde um pouco a noção das quantidades, elas vão ser importantes. Exatamente por não serem absorvidas, elas formam um volume, né? E automaticamente elas nos deixam mais saciadas. Então, se a gente precisa controlar a quantidade, se a gente está comendo demais, se eu estou querendo emagrecer ou se eu não quero ganhar peso, elas são interessantes para controlar as porções, as refeições de uma forma geral, né? Porque elas vão trazer essa sensação de tô satisfeito, comi uma quantidade boa, pequena e tô me sentindo bem. Elas fazem esse volume. Por quê? Existe uma função específica. Elas absorvem água e formam como se fosse uma camada de gel em volta delas. Esse gel, né, esse processo de inchar, de deixar as fibras mais inchadinhas, né, aumenta o bolo, né, alimentar que está sendo formado. E aí traz essa sensação de saciedade. Então, um dos benefícios é esse, ajuda no controle da quantidade que a gente está consumindo. E se a gente está com menos fome, a gente fica menos ansioso, a gente come menos em casos de ansiedade. E aí, o que vai fazer também esse volume maior? Aumentar as fezes. Então, para quem tem intestino preso, para quem tem dificuldade de ir ao banheiro, de evacuar, né, com regularidade, elas também são importantes, são interessantes. Então, ajudam aqui a controlar o trânsito intestinal. Elas vão nos ajudar a ir no banheiro mais vezes porque vão fazer um volume nas fezes. A gente não absorve, elas vão ser eliminadas ali. É um outro benefício, né? E aí, temos mais. Ainda é importante a gente consumir fibra por mais benefícios. Esse gel que ela forma faz com que uma parte do que a gente está comendo ali, a gente come carboidrato, a gente come arroz, feijão, a gente come pão, a gente come um docinho, a gente come açúcar. Então, vários dos alimentos que a gente come ali e que vão ser quebrados e o corpo vai absorver, que eles irão sim para o nosso sangue. Esse açúcar, essa farinha, né? Esses carboidratos que a gente chama, eles vão ser quebrados e vão ser transformados em glicose. E essa glicose aumenta a glicemia, não é verdade? Então, se a gente come muito desses alimentos, a gente absorve muito e a nossa glicemia sobe.
Então, para ajudar ali a não subir tanto essa glicemia, para não entrar tanto desse carboidrato, tanto dessa glicose, essas substâncias, elas vão grudar, essa glicose, esse carboidrato gruda nesse gel e vai embora junto com a fibra. Olha que legal, olha que interessante você poder comer, né, o seu pãozinho, a sua torradinha, comer um docinho, comer algo que você gosta, com a certeza, né? Opa, eu não vou absorver tudo isso, não vai toda essa quantidade para dentro do meu organismo. Por quê? Porque tem fibra junto. Então essa glicose, esse carboidrato, até mesmo essa gordura, tá? A fritura, a gordura de uma forma geral, colesterol. Olha aí como é importante, essas substâncias vão grudar nesse gel, na fibra, e vão ser eliminadas junto com ela. Então, para quem tem diabetes ou quem está com risco, né, desenvolver uma diabetes, uma pré-diabetes, quem tem colesterol alto, quem está com excesso de gordura, quem está com muita gordura visceral, gordura acumulada no fígado, quem quer perder peso, emagrecer. Olha aí quantas vantagens que consumir fibra tem. Não é verdade? Então, por isso que a gente precisa consumir mais fibra. Vai ajudar nesse controle da quantidade dessas substâncias que vão entrar no nosso corpo, nem todas vão entrar e vão embora junto com a fibra. A gente fica mais saciado, ajuda a controlar o banheiro, o intestino, a gente vai ao banheiro com mais facilidade. Então, é muito importante a gente estar consumindo essas fibras. E onde a gente vai encontrar, né? Então, elas estão presentes naqueles alimentos que a gente diz serem integrais. Porque o alimento integral, ele tá com a casca, ele tá de forma integral, ele não foi refinado, não tirou a parte do alimento que tem as fibras, que tem vitaminas, minerais. Então é o arroz integral, é o macarrão integral, é o pão integral. Então esses alimentos na forma integral, que usam a farinha de trigo integral, eles vão ter mais fibras. As próprias saladas, legumes, verduras, as folhas têm bastante fibra, né? A gente encontra na fruta, na casca, no bagaço, a gente também encontra fibra nelas. Por isso que é importante não tirar, não eliminar. Até na hora de fazer um suco, botar as folhas e bater as frutas, ele bater tudo e não coar, para você absorver essas fibras. A gente tem algumas sementes específicas, como linhaça, chia, aveia, né? São alimentos que têm um alto teor de fibras. Então vamos dar preferência na hora de montar e escolher as nossas refeições por esses alimentos, para que a gente possa ter todos esses benefícios. Combinado? A gente vai falar um pouquinho mais sobre as fibras e sobre cada benefício que ela tem, né, nos próximos conteúdos. E é isso, a gente se vê em breve. Um beijo!